2 minutos nós vamos voltar a falar de economia. Agora estamos em contato com o Sérgio Vale, que é economista, chefe da MB Associados. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, nós estamos vendo aí idas e vindas em relação às projeções para a economia brasileira, uns mais otimistas, outros mais pessimistas. Agora, em termos de evolução do PIB, por exemplo, a gente tem visto o próprio mercado financeiro reduzindo bastante o que esperava de tombo da economia este ano, e aí a CNI divulgou um estudo que fala em 4,2%. Paulo Guedes já reduziu para 4% o tamanho do tombo que ele espera este ano. Primeiro, é de mencionar o que pode acontecer daqui até o finalzinho de 2020, e depois as expectativas para 2021. E aí eu queria saber, Sérgio, como é que você vê esse potencial de uma recuperação mais firme, mesmo que o negativo seja menor, a gente vai levar um tombo este ano. E aí a recuperação? Pois é, Denise, eu acho que a gente precisa olhar também em relação ao que a gente estava esperando no começo da pandemia, né? Em março, em abril, a expectativa é de uma queda muito mais forte para a economia brasileira esse ano. Os números estavam em torno de 8%, a gente via gente falar de 10%, e com tudo que foi feito, com todos os impactos positivos que a gente teve, por exemplo, no agronegócio, o auxílio emergencial que veio numa magnitude relevante, acabou impactando bastante o varejo, especialmente. A gente está vendo aí um terceiro trimestre que vai conseguir entregar um resultado melhor do que se imaginava, né? E muito provavelmente o quarto trimestre também. Então, assim, a gente tem um PIB que provavelmente em 2020 vai ficar nessa casa dos 4% a 4,5% de queda de fato, né? Com o terceiro e quarto TRI sinalizando uma melhora significativa em relação ao piso, né, ao momento muito ruim que a gente teve no segundo TRI. A questão toda agora, a gente já está indo para o final, indo para o final de outubro, o ano já está acabando praticamente, né, 2021 que é a questão relevante agora. A gente consegue crescer bastante no ano que vem ou não, né? Uma parte tem um efeito recuperação normal, por conta da base de comparação muito baixa esse ano, né? Mas a questão toda que a gente tem para 2021 é, sem o auxílio emergencial, como a gente tem hoje, ou pelo menos uma quantidade significativa de pessoas que vai estar recebendo menos em 2021, o impulso fiscal, que foi extremamente relevante esse ano, vai ser menor no ano que vem, né? E além desse impulso fiscal menor por conta do auxílio emergencial, tem um efeito negativo em si da própria pandemia, em cima do gasto público, em cima da questão fiscal. Então, a gente está vendo uma preocupação com o aumento da curva de juros, com o risco maior que está aparecendo, por exemplo, na taxa de câmbio, que também começa a causar mais preocupação em relação ao começo do ano. Então, a gente tem um cenário que está ainda desafiador para 2021, sem os estímulos que foram colocados agora. Então, eu diria assim, a gente cresce ano que vem. É muito difícil a gente falar de recessão ou ter um PIB muito, muito fraco em 2021, mas eu não consigo ver também, dadas essas questões que eu coloquei aqui, que a gente vai ter uma recuperação excepcional no ano que vem. Quer dizer, a gente está esperando um PIB de 2,2% de crescimento em 2021, um pouco por conta disso. Um pouco menos de impulso, riscos muito concretos aparecendo na economia brasileira agora, mas também não é um tombo adicional em relação ao que a gente está tendo esse ano. E tem algumas variáveis aí em função da própria retomada. A indústria, por exemplo, já reclama de algumas pressões de preços, tem a ver com esse câmbio que você falava, né, do dólar mais alto, encarecendo os custos de produção, com algum possível reflexo também sobre inflação. Inflação acaba sendo uma interrogação, embora a meta pareça garantida, não é? A inflação é um elemento que esse ano teve fora de cogitação de ser uma questão, né? A gente vai ter uma inflação bastante baixa, mas o segundo semestre a gente está vendo a pressão de alimentos acontecer, que é uma pressão por diversas razões, tem câmbio explicando, tem preço de commodities lá fora que está crescendo também, tem pressão de demanda aqui dentro em alguns segmentos específicos, então a gente está vendo a alimentação crescer no ritmo que está crescendo e está fazendo com que a inflação média no final acabe indo aí para os 2,5% a 3%, provavelmente ficando aí na casa dos 3% já esse ano, né? Para uma inflação que se imaginava no pico ali da crise, que talvez pudesse ser bem menos do que isso, né? Quando a gente chega a 2021, a gente tem uma economia que está recuperando, a gente ainda tem essas questões relacionadas à oferta, uma parte da indústria que não está conseguindo ainda se recompor rapidamente, tem essas questões de preços que ainda vão estar pressionados em 2021, câmbio ainda pressionado também, então eu não consigo ver a inflação tranquilizando. E a meta de inflação ano que vem é menor, né? Uma meta de inflação de 3,75 para uma taxa de inflação que está caminhando para ficar aí próximo de 3,5,
até eventualmente um pouco mais do que isso, né? Voltar aí um pouco o padrão que estava tendo passado, que foi acima de 4%. Então, assim, o Banco Central tem um dilema, uma dificuldade grande aí nos próximos 2 anos. Uma meta cadente, né, daqui 2 anos a meta de inflação vai para 3,5%, mas uma inflação por diversas razões que me parece que vai voltar aí para o patamar que a gente estava trabalhando antes, de 3,5% a 4%. Ou seja, essa taxa de juros de 2% que a gente está vendo agora, eu não consigo ver essa taxa permanecer durante muito tempo, né? Fica ainda esse ano, provavelmente primeiro semestre do ano que vem, mas eu acho que já no segundo semestre de 2021 a gente vai ver a Selic começar a subir, pelo menos para 3% a gente vai ver isso acontecer. E Sérgio, a gente tem que considerar alguns outros pontos estruturais, eu acho, dessa retomada de crescimento, porque a pandemia foi uma rasteira violenta na economia brasileira, mas se a gente pegar o histórico recente, o Brasil já vinha ruim para poder crescer de fato, né? Fez reforma da Previdência, assumiu uma postura de maior ajuste das contas, tentava fazer a lição de casa, mas desde aquela recessão histórica aí, 2015, 2016, está difícil sair do fundo do poço, né? Assim, fundo do poço nós tivemos mesmo em abril, né, com a pandemia, mas eu falo fundo do poço de não voltar à fase melhor, né? Assim, a gente tem os dois lados, né, Denise? A gente teve dois grandes fundos do poço, que foi agora a pandemia, e 2015, 2016, duas recessões muito profundas, históricas, muito próximas uma da outra, né? E isso afeta a economia de um grau, uma intensidade muito grande. Então, não tem como não ser afetada a economia nesse sentido, né? O outro lado, o lado positivo, é que essas crises, né, essa desaceleração muito profunda lá atrás, em 2015, 2016 especialmente, fez com que a gente fosse atrás de reformas importantes para a economia. Então, a gente teve a regra do teto, a gente teve o início da discussão da reforma tributária, apesar de que ela ainda não vai acontecer agora, a gente teve a reforma da Previdência ano passado e outras leis que não dependem de mudanças constitucionais que estão acontecendo aí desde 2016. Então, assim, você tem um bojo de grandes mudanças que vão impactar, sim, positivamente a economia ao longo do tempo. Só que você, no meio dessas reformas, você adicionou outros elementos de crise que também precisam ser lidados. E aí que está a dificuldade. Toda essa crise fiscal que está sendo gerada, a gente está vendo o governo ter muita dificuldade em lidar com ela e dar uma sinalização positiva para essa crise fiscal que foi gerada pela pandemia, né? Então, quando a gente chega no ano que vem, você vai ter elementos positivos que foram criados de 2016 para cá, mas ao mesmo tempo a gente ainda não conseguiu dar o rumo, especialmente na questão fiscal, que parecia que estava bem encaminhada antes da pandemia, agora desarranjou num grau bastante intenso, e o governo não está conseguindo encontrar a rota para reequilibrar essa questão fiscal, não consegue dar sinalização do que vai ser feito e de como vai ser feito. No ano que é pré-eleitoral, com todas as dificuldades que a gente tem de um presidente que quer ser reeleito, então, assim, as dificuldades são muito intensas, né? Não me parece que vai ser um ano muito fácil. Quando a gente junta todas essas questões, né, fica difícil você pensar o consumidor que olha uma taxa de desemprego que vai estar em 17%, 18%, que também é um sinal preocupante para o ano que vem, não vejo ele consumindo em grande intensidade. E o investidor não tem por que investir nesse sentido, quer dizer, anos de capacidade ociosa elevada, um crescimento muito lento, o investimento me parece que não vai ser forte também, né? Então, de novo, eu acho que 2021 vai ser um ano das commodities, a gente vai ter uma performance muito positiva de mineração, de agropecuária, que vai conseguir ajudar a mitigar um pouco o efeito de crescimento baixo que a gente poderia ter. É isso, nós ouvimos o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.